dia. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje, 3 de outubro, nós estamos aqui abrindo o nosso webinário no mês de conscientização das doenças reumáticas e abrindo o nosso webinário de artrites com a presença muito importante do nosso presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. Roberto Provenza, doutora Nacife, Nafice, e eu sempre confundo, né, representando a Sociedade Paulista de Reumatologia, o nosso parceiro, Eduardo Tenório, da Associação Brasileira Superando Lúpus, e da nossa querida Eni, que está aqui representando o Grupasp, e eu, Ana Lúcia, estou aqui representando o Grupar Encontrar, e lembrando que somos uma rede paulista de associações de pacientes, e que essa iniciativa é uma iniciativa que busca unir, combinar e com uma maior abrangência todas as questões de políticas públicas, de educação do paciente, né? Ter hoje vocês aqui nos abrilhantando, doutores, para nós é muito importante, enquanto paciente, enquanto controle social, e enquanto também líderes, né, de associações de pacientes. Nós temos uma programação vasta, então, nos acompanhe nas redes sociais, porque até o dia 31 de outubro nós teremos várias lives, teremos várias apresentações, nós temos 3 falando de nutrição, nós vamos falar de movimento, né, com fisioterapeuta, teremos a doutora Geralda falando de emoções, e teremos vários médicos, reumatologistas, terapeutas ocupacionais aqui na nossa sala, para poder trazer para nós, pacientes, cuidadores, e também outros profissionais de outras áreas, toda uma abordagem muito leve, uma abordagem didática, de forma que todos consigam compreender, né, e consigam assimilar as informações que serão aqui trazidas nessa sala, que é o nosso canto, enquanto a gente não pode, infelizmente, estar presente, como a grande maioria das associações faziam antes de 2020, né? A gente sente muita falta do contato físico, mas, por enquanto, a telinha aqui vai ter que nos bastar. Eu gostaria de dar a palavra ao Dr. Provenza. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua presença, e a palavra é do senhor aqui para dar uma abertura, um olá, um bom dia para nós e para todos os pacientes que estão nos seguindo aqui nas redes sociais. Muito obrigado, Ana. Bom dia, Eni, bom dia, Nafice, Eduardo, a Priscila, bom dia a todos os pacientes que estão nos ouvindo. É uma honra muito grande para mim, como representante da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Evidentemente, eu já estou na minha reta final, saindo da presidência, né? Eu tenho aí mais um mês e meio como presidente da sociedade, e logo em seguida nós teremos o doutor Xavier, que vai assumir a presidência da sociedade, que aqui também trago os cumprimentos do doutor Xavier também por esse trabalho que as associações têm feito juntamente com os pacientes. Na verdade, eu diria que vocês todos são os abnegados, são pessoas especiais que realmente fazem o bem. Vocês foram destinados, vieram para esse mundo para fazer o bem para as pessoas. Então, isso me emociona muito, muito mesmo, de ver o trabalho que vocês estão fazendo. Eu sou testemunha disso, porque
desde o início dessa minha gestão, dessa minha diretoria executiva, eu nunca vi tanta proximidade entre os grupos de apoio aos pacientes reumáticos com a sociedade brasileira. Nós crescemos muito juntos. Eu fico muito feliz. E quem ganha com isso são os pacientes e, certamente, nós, médicos reumatologistas. Então, nós estamos em plena sintonia, mas em plena sintonia com todos vocês. Né? Nós não podemos continuar sem ter ao lado de todos nós vocês. Vocês são, na verdade, a nossa força também. Nós precisamos de vocês. E, evidentemente, esse momento é um momento muito especial, porque esse é o mês de outubro, é o mês das doenças reumáticas. Dia 30 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial das Doenças Reumáticas. Para nós, Sociedade Brasileira de Reumatologia, todas as datas são importantes, mas a data do dia 30 é uma data muito importante para a gente. E falar sobre um pouquinho sobre os pacientes. É um momento de realmente que todos nós, não foram só vocês, pacientes, que sentiram medo e têm medo ainda da questão dessa pandemia. Todos nós fomos afetados, né? E certamente os pacientes foram mais afetados ainda. E nós pudemos, durante esse período de pandemia, realizar alguns trabalhos interessantes. Eu queria passar para vocês alguns poucos números que eu consegui coletar para que vocês tenham ideia de quanto que nós precisamos ainda ajudá-los, quanto nós precisamos ainda oferecer conhecimento para vocês. Nós fizemos uma pesquisa para ver a respeito de como os pacientes se sentem com relação ao tratamento da artrite reumatoide. É o Treat to Target, que todo mundo já ouviu falar a respeito disso. Nós tivemos uma pesquisa e eu fiquei impressionado com a pesquisa que o Brasil ofereceu para o Conisul da Panlar. Nós conseguimos, aqui no Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina, nós conseguimos 1.405 respostas. Sabe quantas do Brasil? 707 respostas. Eu fiquei muito feliz de ver a pujança dessa nossa sociedade, dos grupos de pacientes que são muito responsivos. Não só responsíveis, como responsáveis também. Mas, olha, eu fiquei um pouco preocupado, porque ainda os números mostram algumas coisas que precisam melhorar. Por exemplo, nós temos ainda apenas 30% dos pacientes sendo atendidos pelo serviço público. 30% somente. 60%, quase 70% ainda no privado. Então, poucos ainda estão tendo atendimento no sistema público. O que está acontecendo por isso? Falta o reumatologista? Faltam consultas? O que está acontecendo para que esses pacientes não tenham atendimento público? Portanto, olha a importância nossa nesse momento de lutar pelo serviço público. Com relação às consultas, para que a gente consiga a remissão de artrite reumatoide, o paciente precisa ser visto pelo menos no intervalo cada 3 meses. Ainda 30% dos pacientes não conseguem ser vistos a cada 3 meses. Não conseguem. Como é que você vai ter remissão dessa forma? Quase que 20% dos pacientes ainda não conhecem qual é o objetivo. O médico não explica os objetivos do tratamento. Quase 20% ainda. E 23%, quando voltam aos seus médicos e ainda estão em uma fase ativa, 23% não mudam de terapêutica, não mudam de tratamento. Sabe quantos por cento na percepção dos pacientes que estão na forma inativa da doença? Apenas 7,4%. 7,4% estão atingindo
a forma inativa da doença. E isso na percepção do paciente. Cobertura de tratamento, cobertura de medicamentos, cobertura total, somente 32% estão tendo cobertura. Então, eu ainda fico um pouco preocupado porque muita coisa, as associações, e juntamente com a SBR, e o que eu queria dizer que a SBR, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela tem avançado bastante. Este ano nós tivemos uma surpresa muito boa, que vai nos facilitar a trabalhar com políticas públicas. Nós conseguimos a autorização de nós entrarmos na Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina. Portanto, esse vai ser o canal da Sociedade Brasileira junto ao Ministério da Saúde. Então, nós conseguimos a Câmara Técnica. E isso vai ser muito bom, porque na Câmara Técnica eu posso trazer os problemas dos pacientes para poder lutar também por vocês. Então, a SBR vai ter esse canal agora, a partir de agora, nós faz praticamente um mês que nós conseguimos isso, através do Dr. Marco Túlio, que nos ajudou muito, nós conseguimos esse espaço. Portanto, a sociedade brasileira, ela só tem que agradecer muito o empenho de todos vocês, Ana, Eduardo, Eni, todos vocês das associações, a Priscila e todos aqueles que estou deixando de citar aqui, mas que estão empenhados em lutar. Então, torno a dizer que a palavra correta para vocês é que vocês são verdadeiros abnegados, vieram com uma missão aqui para lutar. Então, em nome da sociedade, em nome da minha diretoria executiva, eu quero agradecer muito vocês e eu quero dizer a todos vocês que tudo aquilo que eu pude fazer, que teve ao meu alcance nessa minha gestão, nós vamos continuar fazendo na gestão seguinte, talvez até de uma maneira até mais intensa ainda, quanto mais a gente puder abrir esse nosso relacionamento, nós estamos prontos para lutar por vocês, tá bom? Então, muito obrigado, nós vamos ficar junto aqui nessa discussão, muito obrigado aqui por essa oportunidade de estar com todos vocês. O agradecimento agradecemos muito a gente, né, Eduardo e Eni. A gente é que agradece a abertura da SBR, assim, quando o doutor assumiu a SBR, nos recebeu na sua casa, né? A SBR abriu as portas para as associações de pacientes, para conhecer a realidade das associações, para se colocar à disposição, e isso é muito importante, porque o nosso trabalho e a nossa experiência é de vida real, mas a ciência, vocês estão com a ciência, e a gente precisa muito de poder falar da nossa parte e poder contar com que vocês possam colocar para os pacientes a parte científica, né, e a gente pode apenas ali complementar com a nossa evidência de vida real e trazer, né, os pacientes para que eles possam vir aprender de forma clara e objetiva. Eduardo? Complementando, né, nós agradecemos muito para nós, associações de paciente, principalmente nós que somos pacientes, né, não é fácil, é um trabalho árduo lidar, estar à frente, como o doutor falou, e é muito importante as sociedades médicas conseguirem entender as nossas necessidades e ter esse relacionamento, porque no final todos ganham os médicos, até para poder pesquisar, entender melhor o paciente, e nós, porque ganhamos qualidade de vida. E é muito bom para nós que estamos vendo, né, a sociedade hoje, Campinas, tomando o característico café, que foi uma região muito produtora por um bom período da nossa sociedade. Agora vamos para o chimarrão, né, no Rio Grande do Sul. Então a gente muda, mas continua quente, então vamos ferver aí em atuação, e eu acho que
é muito interessante essa troca, até por causa dos cenários que o nosso país tem, cada região tem um cenário diferente dos demais. E eu gostaria também de agradecer esse avanço que nós tivemos nas políticas públicas, a contribuição da sociedade médica junto conosco no controle social foi muito importante. Algo que eu acho que é inovador, porque a gente só via isso na questão de HIV/AIDS, câncer, mas em doenças crônicas, eu acredito que foi uma revolução muito grande essas últimas gestões da SBR junto à sociedade de paciente. Então, eu gostaria de frisar isso, para nós é muito importante. E também aqui em São Paulo, que a gente tem dobradinha há muito tempo já com a Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu acho que há umas 10 gestões já, e é muito importante a gente estar ouvindo a doutora Ana Fife, a vice-presidente da SPR, representando o doutor Marcelo, e também já treinando para um futuro mandato da sociedade. Bom dia a todos. Obrigada, Eduardo, Ana Lúcia, Eni, Priscila. Bom dia, José. Provença, quer dizer, chama mais de Provença. Provença. Bom dia a todos os pacientes. Eu quero agradecer bastante a oportunidade de estar aqui participando desse webinário, né, representando a nossa sociedade, e dizer que é realmente um prazer participar de toda essa atividade que vocês fazem com muita abnegação mesmo. A Provença tem razão, também sou testemunha dessas atividades há cerca de, talvez, uns 10 anos, eu venho também participando, né, juntamente às associações aqui do nosso estado, e realmente é um trabalho muito bonito que vocês vêm fazendo, né, junto aos pacientes e mantendo essa relação, né, com a sociedade, com os médicos, muito estreita, de maneira que a gente consiga contribuir cada vez mais, né, para a divulgação, para a orientação mais adequada e para o tratamento, né, desses pacientes, dos nossos pacientes, de vocês todos. Então, é um prazer que a gente esteja realmente atuante, né, nesse processo. Eu tenho plena convicção que isso tem sido transformador, e juntamente com o apoio que a gente vem tendo da sociedade brasileira. Então, eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente continuar por esse caminho, está dando certo, a gente está conseguindo atingir bastante objetivo, mas concordo com Provença, acho que temos muito a aprender e melhorar, né? Essa entrada nossa na Câmara Técnica, eu acho que ela vai proporcionar um avanço muito grande. Provença, acho que estava faltando, assim, a reumatologia, uma especialidade importante, né, que está associada a doenças incapacitantes, né, apesar de raras, mas já não tão raras, talvez eram menos diagnosticadas, né, e que agora a gente vai poder, de fato, ter uma ação mais objetiva junto ao Ministério da Saúde. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, mas temos muito trabalho a fazer, né? Mas a gente está aqui, a ideia é essa, é trabalharmos juntos, esse encontro com vocês é fundamental, acho que a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa caminhar junto aos nossos pacientes, né? Não só no sentido do atendimento, como fazer esse paralelo do ponto de vista de educação e orientação daquilo que for melhor, de uma maneira clara, que os pacientes consigam entender tudo que a gente está querendo fazer por eles. Eu acho que é isso, e é um prazer, mais uma vez, participar, agradeço a oportunidade, né, e a gente tem bastante trabalho aí pela frente, meninos, mas é isso aí, vamos lá.
Nós agradecemos muito, doutora Narcisse. No início, meu microfone estava fechado, então não saiu a minha fala, né? Então, novamente, bom dia a todos. E é um prazer estar com todos nessa transmissão. E, infelizmente, como a Ana falou, esse ano não podemos estarmos juntos, presencial, mas vamos seguindo pela telinha, estamos seguindo firmes, seguros, até o momento adequado de estarmos reunidos novamente. E agora passar a palavra para a Eni, representando o Grupo ASP, e também paciente da doutora Narcisse, né? Nada como médico-paciente juntos. Bom dia a todos, né? É um prazer estar junto com vocês mais uma vez, né? Como a doutora Narcisse falou e o doutor Provença, realmente a gente tem muito o que fazer, e essa proximidade junto com as sociedades, as associações só tiveram ganho, né? Então, é um momento de mudança, e como eu sempre falo, nós estamos do lado a lado ali com o paciente, sabemos o que eles precisam como paciente, mas precisamos estar junto de vocês, porque aí vem a parte da ciência, né, do atendimento. Então, essa união é de suma importância, né? O apoio da sociedade, o apoio das sociedades para associações, né, é de suma importância. Temos que estar junto, porque tudo que fazemos é em prol do paciente. Nada que nós fazemos é pensando em segundas intenções. O paciente em primeiro lugar, né? Então, que todos aproveitem esses dias de palestra, porque cada palestra foi pensada no paciente, para que o paciente possa obter informações seguras, precisas, tá? E filtrar aquilo que é bom para ele. Porque não adianta eu assistir só a palestra por assistir e não pegar nada daquilo que possa mudar e que possa contribuir no meu dia a dia que convive com a doença. Então, mais uma vez, muito obrigada. Bom, obrigada, Eni. Eu gostaria de iniciar com que vocês nos ajudem a pensar. Vendo os dados que o Dr. Provenza trouxe, e aí a gente pensa numa inversão, se o SUS ele é o que atende 75%, 80% da população nesse país, e a gente vê que os pacientes, 30% apenas dos pacientes têm acesso à reumatologia, então a gente compreende que a grande maioria dos pacientes no SUS não consegue ter acesso a esse profissional, né? E provavelmente há uma falha, não que falte reumatologista, ou que os reumatologistas não estão no serviço, mas que talvez seria algo que a gente precisaria trabalhar, investigar, não só como associação de pacientes na sua localidade, mas também enquanto sociedades médicas, porque há uma questão de encaminhamento errado, né? E é isso, a grande maioria dos pacientes tem esse relato, né? Eu tenho uma dor lombar, ou uma dor aqui, ou o meu joelho está inchando, ou a minha mão está inchando, com clássicos sintomas de doenças reumáticas, e eu sou encaminhada para ortopedia. Então, a porta de entrada do SUS, que é a atenção básica, né, não tem, a grande maioria, conhecimento mínimo de poder fazer um encaminhamento qualificado mesmo, né. Então, eu pergunto para a sociedade brasileira, em nome do doutor Provenza, que eu acredito que já teve, a sociedade brasileira já foi pioneira e já fez programas de capacitação em parceria com gestores locais, e para a atenção básica. A sociedade tem intenção de retomar programas assim, porque isso é muito importante, não só para o clínico geral, mas também para o ginecologista e a pediatria, porque é aí que a gente vai conseguir ter um encaminhamento qualificado
e que esse paciente, de fato, vai conseguir chegar no reumatologista o mais rápido possível, para que ele possa ter aí um diagnóstico precoce e a gente conseguir a tão sonhada remissão. Desculpa, Ana Lúcia, essa é uma questão que tem que ser analisada. Eu não tenho uma resposta tão precisa, mas eu tenho, pelo menos, uma ideia do que nós já estamos pensando, do que nós temos que fazer. Nessa minha gestão, nós criamos uma comissão chamada Comissão Multiprofissional. O problema que recai sobre o atendimento, a falta de atendimento público aos pacientes reumáticos, ela vai desde uma falta de comunicação, de orientação da rede básica de saúde, eu diria que da ponta. Então, as pessoas que estão no atendimento básico, nas unidades básicas de saúde, estão triando, estão encaminhando equivocadamente esses pacientes para serem atendidos pelo reumatologista. Muitos pacientes poderiam ter os seus problemas resolvidos na própria unidade básica de saúde, inclusive por clínicos. Porque, muitas vezes, uma dor articular, uma dor lombar, quando bem tratado, bem organizado, a pessoa com orientação, o médico orientado, ele não precisa encaminhar todos os pacientes para o reumatologista. Um paciente com osteoporose, um paciente com fibromialgia, um paciente com lombalgia, um paciente com uma tendinite, poderia resolver esse primeiro problema numa unidade básica de saúde. Nós não precisaríamos encaminhá-lo a uma assistência com o reumatologista. Portanto, missão da Sociedade Brasileira de Reumatologia é formar a ponta. Então, quem está na unidade básica de saúde tem que estar melhor preparado para poder dar essa primeira assistência, de tal maneira que a gente não consiga, que a gente evite o congestionamento de pacientes na hora do agendamento com o profissional reumatologista. O reumatologista, ele está sendo utilizado de uma maneira equivocada, errada. O número 2 é que nós temos poucos reumatologistas que atendem ao SUS. Se nós formos realmente elencar, nós temos poucos reumatologistas, pouco especialista no atendimento. Vejam nas suas cidades como a gente tem dificuldade de encontrar um reumatologista no atendimento da rede pública, né? Então, esse é um outro ponto importante, o incentivo para que o especialista atenda a unidade, a rede social e a rede pública, né? Então, eu acho assim, nós precisamos fazer um trabalho, não adianta apenas dar esse apoio às associações e pacientes, nós precisamos também ajudar a formar aqueles médicos que estão lá nas pontas, né, na unidade básica de saúde, né? É ele que vai fazer a triagem, é ele que é o responsável pelas demandas que o reumatologista está tendo no atendimento e no agendamento, né? Então, eu acho que está ficando difícil para as doenças mais preocupantes, como artrite reumatoide, lúpus eritematoso, dermatomiosite, esclerodermia, as vasculites, que são doenças graves, estão ficando praticamente, eu não vou falar essa palavra, mas acaba ficando no abandono, né? Ficam excluídas do atendimento, né? E um sistema que está equivocadamente atendendo outras doenças que poderiam ser resolvidas pelo ortopedista, pelo clínico, coisas mais simples, desde que eles tivessem a formação para isso. Seria muito difícil tratar uma osteoporose, tratar uma lombalgia. A grande maioria dessas lombalgias podem ser resolvidas com uma certa facilidade no primeiro atendimento, né? Uma tendinite, uma bursite, né? Ou mesmo uma fibromialgia, por que não seguir os pacientes fibromiálgicos? Precisa exatamente a todo instante do reumatologista, poderia ter também esse suporte da rede. Eu acho que nós precisamos realmente trabalhar esses aspectos para melhorar. Eu queria acrescentar também, Provença, que eu acho que a questão é super importante, eu acho que a gente vai ter que conversar, sim,
sobre esse aspecto, né, do tratamento que pode ser iniciado pela rede básica, mas a impressão que eu tenho é que a gente precisa conversar bem antes, desde a graduação desse aluno, porque ele realmente é um aluno que ele se apaixona pelas doenças autoimunes. Então, ele esquece, de certa maneira, de estudar aquilo que é básico na reumatologia. Depois ele vai fazer residência e ele acaba estudando as demais, né, condições, e realmente este paciente que tem manifestações articulares, de certa maneira, mais brandas, poderia ser, de fato, ser iniciado um tratamento pela rede básica, eu não tenho dúvida disso. Só que a gente tem que conseguir alcançar e fazer o entendimento desde a graduação. Essa é a impressão que eu tenho. Por isso que esse nosso trabalho, Provenza, vai ter que ser mais árduo ainda, né? Porque talvez vai ter que ser trabalhado, né, mecanismos de ensinamento da reumatologia de outra forma, né, e não só focando nas doenças autoimunes, porque elas são realmente, apesar de graves, mas despertam, de certa maneira, muito mais interesse no aluno da graduação, desde a graduação, né. Tem um trabalho muito profundo, mas não significa que a gente não possa fazer. Inclusive, tem um colega lá do Paraná, o Varley, que é do grupo, eu faço parte da equipe multiprofissional, e ele está desenvolvendo um trabalho muito interessante no Paraná, de conscientização, sim, de orientação, de educação ao médico da rede básica. Eu acho que a gente vai ter, a ideia é tentar, de certa maneira, copiar esse modelo que está dando certo, mas talvez a gente tenha que intervir antes, na graduação, desde o aluno da graduação de medicina. Corretíssimo, perfeito. Bem, doutores, doutor José Roberto Provenza, eu não pude acompanhar estando aqui, eu estava escutando, e eu não posso deixar de agradecer, né? Agradecer pela oportunidade dos médicos e os pacientes aqui no Brasil poderem estar trabalhando juntos para que o paciente possa ter a melhor assistência, um melhor acesso, para que os pacientes possam estar tendo acesso a informações de qualidade, né? Tanto a Sociedade Brasileira de Reumatologia quanto a Sociedade Paulista de Reumatologia tem cada vez mais gerado conteúdo nas redes sociais direcionados a paciente. Isso é de grande relevância, porque leva uma informação que está referenciada por especialista, né? Uma informação que vai conduzir aquela pessoa a uma tomada de decisão correta, a não ser influenciado, né, por coisas que estão na internet. Eu gostaria de perguntar... Eu posso fazer só uma contribuição, Pri? Claro. É importante a doutora Nafice, que esteve numa das nossas capacitações com a atenção básica, a gente frisar isso, porque nós vimos profissionais da atenção básica com a doença reumática e não fazendo tratamento. A doutora Nafice presenciou isso, e aqui na cidade de São Paulo, não estamos falando de longe, nós estamos falando da cidade de São Paulo. Então, acho que a doutora presenciou isso, né, e concordo com a fala da doutora. Eu acho que precisamos ainda tanto da capacitação e principalmente na questão da formação deles, porque se o profissional ele não se cuida, como que ele vai cuidar de alguém? Obrigado. Eu gostaria de pedir aos doutores para nos contar um pouquinho como que está sendo a retomada dos atendimentos médicos, né? Uma das coisas que nos preocupou muito, e a gente sabe que também com as sociedades médicas, foi a quantidade de pacientes que voluntariamente abandonaram o tratamento por conta do medo da pandemia, né? Do medo de contrair coronavírus. Eu gostaria de perguntar aos doutores como que tem sido isso, como que a reumatologia tem atuado nesse sentido, para que os pacientes possam retomar o seu tratamento, continuar o seu tratamento, e qual a importância de manter o tratamento das doenças reumáticas neste momento de pandemia, até que a gente possa ter uma vacina para todo mundo. Durante esse período da pandemia, nós tivemos na sociedade colegas médicos e associados que voluntariamente começaram a trabalhar para entender melhor qual a relação
da Covid-19 com as doenças reumáticas. Por incrível que pareça, é inacreditável, em menos de seis meses, praticamente, a Sociedade Brasileira produziu 12 trabalhos relacionados com Covid-19 e doenças autoimunes. E trabalhos com resultados, alguns já com resultados prontos e alguns em andamento, que logo mais vocês saberão os resultados. Mas algumas coisas aconteceram, né? Infelizmente, alguns pacientes, por falta de esclarecimento e com medo da doença, abandonaram espontaneamente, sem uma prévia conversa com o seu médico, abandonaram o uso dos medicamentos modificadores do curso da doença. Abandonaram as drogas, os imunossupressores, abandonaram os imunobiológicos de uma maneira espontânea, sem comunicação alguma. E agora nós estamos vendo realmente alguns problemas que aconteceram, e a gente está tendo que colocar realmente as coisas em ordem, mas muitos doentes reativaram o seu quadro, regrediram na sua doença, e realmente estão voltando naquela fase de atividade clínica da doença. Infelizmente, não por culpa do paciente, mas por culpa do sistema todo que se alterou de uma maneira muito abrupta, muito de repente. As pessoas foram pegas todas de surpresa. Primeiro, o medo de sair à rua, de procurar o seu médico. Segundo, a comunicação com o seu médico ficou muito complicada, principalmente para aqueles que tinham atendimento em serviços públicos. Aqueles que estavam sendo atendidos pelos médicos na rede particular, ainda alguns conseguiam comunicação, mas a grande maioria ficou sem a comunicação com seus médicos. E abandonaram as medicações, diminuíram alguns por notícias colhidas pelo sistema que nós temos de comunicação através de Facebook, enfim, colheram algumas informações de que o medo de tomar esses medicamentos poderiam realmente levar aí o doente a ter maior incidência de Covid-19. E, na verdade, o que a gente tem observado não é bem isso, né? A gente tem observado que quando o paciente está com a sua doença, com a sua artrite reumatoide extremamente equilibrada ou então controlada, ela tem o mesmo risco de desenvolver a Covid-19 como qualquer outro paciente. Isso está sendo mostrado através das observações desses trabalhos, né? Então, na verdade, todos nós sofremos, principalmente o paciente sofreu, porque teve realmente uma perda importante, mas o que eu quero deixar de mensagem é que as coisas agora já estão voltando ao normal. Nós estamos numa fase agora de retomada das consultas. Lá na Faculdade de Medicina da PUC, a qual eu trabalho, as coisas estão voltando, os atendimentos estão voltando lentamente. No meu consultório, os pacientes já estão voltando presencialmente, eu já estou atendendo presencialmente os pacientes, eu já interrompi as consultas através da teleconsulta, né? Na verdade, eu não vou falar teleconsulta, eu vou falar de teleatendimento, ou de teleorientação, porque eu não quero que fique claro para vocês, eu não gosto da teleconsulta, já me declaro, eu não gosto do atendimento, porque consulta significa atendimento do doente como um todo, eu preciso examinar o doente. Então, essa história toda de que a teleconsulta veio para ficar, eu discordo, desculpa fazer isso, posso realmente enfrentar aí algumas pessoas contrárias ao que eu estou dizendo. O que eu posso fazer é uma teleorientação para aqueles doentes que eu já conheço. Mas uma primeira consulta, como é que eu vou examinar um paciente? Como é que eu vou infiltrar uma articulação? Como é que eu vou fazer uma análise geral da pele do paciente, da vasculite que ele está tendo, cutânea? Como é que eu vou fazer isso? Se eu não olhar o doente, se eu não palpar o doente? Então, eu não quero que vocês se iludam também com a chamada teleconsulta.
Uma orientação médica, eu concordo. Uma teleorientação, eu concordo. Uma mudança de remédio, uma consulta por telefone ou mesmo por vídeo, na questão de alguns acertos com seus pacientes, eu concordo. Mas transformar o atendimento médico em teleconsulta, eu peço desculpas para aqueles que pensam contrariamente a mim, mas eu discordo, né? Discordo, eu acho que isso não deveria vir para ficar, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que deve ser utilizada com muita parcimônia, com muito cuidado, né? E certamente nós vamos ter, eu até gostaria de ver se a Sociedade Brasileira, o Dr. Ricardo Xavier, adotaria essa pesquisa de fazer um grupo que vai ser atendido por telemedicina e um grupo atendido presencialmente, para a gente ver qual é a diferença que nós temos em acertos e diagnóstico. Vai ser uma coisa muito interessante, eu tenho certeza que vai ser um resultado muito, muito favorável quando você examina o doente presencialmente. E não tem coisa melhor quando você olha nos olhos do paciente e sente o doente. Eu diria assim, nós sentimos a alma do doente. Para quem atende muita fibromialgia, como eu atendo, não tem igual com uma consulta presencial. Eu adoro falar com o doente, adoro ficar perto do doente, adoro examinar, todo o meu doente é examinado. Aliás, eu queria dizer que naquela pesquisa que foram feitas com 707 pacientes, uma queixa dos pacientes é que 45% dos pacientes nem sempre eram examinados. 45% não tinham exame físico. Então, eu fico aqui pensando que muita coisa tem que mudar. Então, mas eu quero que os pacientes que estão nos ouvindo, eu acho que já está na hora de nós voltarmos, evidentemente, com cuidado, né? Todos nós sabemos que a vida vai ter que continuar, o atendimento nós já estamos voltando, alguns serviços públicos já estão atendendo normalmente, então, coragem, porque eu acho que a cota de contribuição, todos nós já demos bastante, eu acho que agora é hora de retomada. Então, a palavra é retomar, né? Então, é isso que eu queria passar. Desculpa a demora. Eu me empolgo. Mas, Provenza, acho que é isso mesmo. Faço minhas suas palavras. Eu acho que a gente está já num período, sim, de retomada. Priscila, ficamos bastante tempo, né, fazendo um teleatendimento, como o doutor Provenza comentou. No hospital em que eu trabalho, servidor público estadual, nós conseguimos contactar com os pacientes através de e-mail também. Então, a gente avaliou bastante resultado de exame através de e-mail, para evitar que esse paciente fosse ao hospital, né, sem necessidade. Então, a gente conseguiu manter um elo de comunicação muito grande, via até WhatsApp, e-mail. Então, mas agora, de fato, está na hora de voltar. Eles já estão retomando, nós já estamos atendendo normalmente, a Aini já esteve conosco recentemente, então a ideia é essa, os cuidados devem ser mantidos, é claro, isso aí, a gente vai manter esses cuidados, aliás, eu acho que é isso que essa pandemia mais nos trouxe, né, que a gente deve manter uma higienização, e não só para a virose do coronavírus, como também para outras viroses. Eu até ouvi pacientes me falar, doutora, eu não tive nem gripe, né? Então foi muito curioso isso, essa observação. Esses pacientes realmente, quem soube fazer, de fato, todo o cuidado de, né, distanciamento, higienização, uso de máscara, de fato, ele pegou menos qualquer virose. Então, acho que esse cuidado, ele vai ter que se manter. Ele veio para melhorar, eu não acho que veio para piorar, mas está na hora, sim, dos pacientes retornarem, e a gente está de braços abertos, quer dizer, cotovelos abertos, para a gente poder dar continuidade presencial, que eu também concordo com o Provenza. Eu acho que o atendimento presencial, ele é indispensável, né? Ele é fundamental, a nossa especialidade exige o toque, né?
e olhar, né? Então eu não vejo de outra forma como a gente deve manter o nosso atendimento, a não ser, eu acho que essa questão do teleatendimento pode continuar existindo para algumas considerações, alguns resultados de exame, algumas orientações, mas o atendimento ele deve ser presencial. Eu também penso da mesma forma, Provença. Perfeito. Perfeito, doutores. É muito importante ouvir, né, essa palavra, nos trazer tranquilidade, confiança, né, de saber. Eu acho que o que aprendemos na pandemia ficará para a vida. Nunca mais os brasileiros que viveram pandemia deixarão de lavar as mãos, né? Então, são coisas que deveriam fazer parte da rotina de todos os dias. A gente fala muito de saúde, de doenças reumáticas nas nossas redes, mas a gente fala de autocuidado, né? Autocuidado também é lavar as mãos, usar máscara, é você não abandonar o tratamento, é você não ter medo do reumatologista, é você não tomar uma decisão sem consultar o seu médico, sem a recomendação do seu médico. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade da doutora Nafis, do doutor Benza, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, da Sociedade Paulista de Reumatologia, que são duas sociedades muito presentes, que apoiam organizações de pacientes, que além de nos apoiar, permite diversas ferramentas e estratégias de sermos educados, de aprendermos com os doutores, né? E de ter um canal aberto, onde, diante de qualquer dúvida, não vamos consultar o doutor Google, né? Qualquer dúvida, vamos consultar as sociedades, a gente manda e-mail, manda WhatsApp, e a gente acredita muito nesse mundo colaborativo. Eu parabenizo as sociedades médicas, a SBR, pela conquista da representação para os pacientes. É muito importante que tudo que a gente faz offline, às vezes a gente não consegue fazer offline e está aqui na internet contando, mas existe um bastidor muito grande do trabalho das associações de pacientes e dos médicos para que os pacientes possam ter acesso, né? Se o mundo ainda não está perfeito, nós precisamos continuar lutando para ter uma melhor assistência, para que a gente possa ter ambulatórios de reumatologia no sistema público de saúde, que possam ter toda uma atenção multidisciplinar, direcionada aos pacientes, para atender o paciente com suas necessidades. E a gente sabe que se dependesse dos reumatologistas, das associações de pacientes, isso já existiria, mas ainda não conseguimos, né? A gente tem reumatologista especializado em reumatologia, a gente não tem consultas de enfermagem, então, assim, existe uma série de coisas no sistema que a gente precisa unir cada vez mais os médicos e não somente as organizações de pacientes. Precisamos provocar o sentimento de pertencimento, de mudança e melhoria em todo o sistema de saúde. Muitíssimo obrigada, doutores, pela participação e apoio. Agora nós temos temas, o nosso webinário segue durante todo o dia com algumas pausas. Vamos ouvir a doutora Carla Gonçalves falando artrite, desmistificando, né? Afinal, nossa, a gente precisa ter esse conceito. Temos uma agenda 31 e seguiremos essa agenda em novembro. Todos os com a melhor encerrar este painel e damos o painel já para a doutora Carla. Doutora Nafis e doutor José, gostaria de dar uma palavra de encerramento das falas de vocês? Quero agradecer mais uma vez o convite, né, e dar os cumprimentos, mais uma vez, ao trabalho de vocês, que é extremamente enriquecedor, e agradecer a oportunidade, né, da sociedade estar participando desse trabalho que é tão bonito e transformador. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu também agradeço bastante, né, essa oportunidade e deixar aí a mensagem de que, para todos os pacientes, que para quem quer remissão precisa retornar, tá bom? Gostaria de agradecer também a oportunidade aos doutores e vamos dar sequência. Também deixo aqui o meu agradecimento, né, a todos
por estar presente, né, numa manhã dessa, mas prestigiando a abertura do nosso evento. Muito obrigado.